Martí, inclusive de construção coletiva, né, no seu mandato. A companheira Nelsa, que conviveu conosco aí no orçamento participativo, tanto da Prefeitura de Porto Alegre no período nosso e no Governo do Estado, e teve um papel importante como construtora da participação popular pelo lado da sociedade. A companheira Jussara Coni, nossa vereadora e ex-deputada, que nos ajudou muito, inclusive no governo do Olívio, quando estava na Assembleia Legislativa de 99 a 2002. Companheira Ivete, né, que representa aqui os companheiros cubanos e é consuleza de Cuba no Brasil. A nossa saudação especial e o carinho nosso e o agradecimento da solidariedade do povo cubano conosco naqueles períodos que a gente viveu de ditadura no Brasil e na América Latina, que o povo cubano foi solidário e tanto para nos ajudar na luta contra a ditadura, como depois nos acolhendo no exílio. E o companheiro Olívio Dutra, que é o nosso símbolo importante e o abridor de caminhos do Partido dos Trabalhadores, quando lá em 1989 ele abriu o caminho da participação popular, abriu depois no Estado do Rio Grande do Sul em 99, e vocês não sabem da importância dessa experiência da democracia direta, do orçamento participativo e de toda a política de democracia participativa para quem quer construir o socialismo. E para nós, né, não tenho a menor dúvida de que a luta pelo socialismo é uma luta internacional, uma luta que nós só vamos poder desenvolver plenamente a nossa experiência socialista à medida que nós tivermos uma hegemonia internacional na construção do socialismo e, portanto, Cuba hoje é um país resistente, inclusive, contra o imperialismo ali a 90 milhas dos Estados Unidos. Eu fui convidado pelos companheiros do governo cubano, especificamente pelo pessoal da oficina do historiador, que é um projeto do governo que foi entregue a um conjunto, né, de pessoas, arquitetos, sociólogos, engenheiros, desde a década de 90 estão trabalhando na restauração da Havana Velha. A Havana Velha, para quem já teve de vocês aqui em Cuba, é aquela parte que fica do porto, né, até o Capitólio, e que é o que eles chamam da Havana intramuros, quando tinha ainda no tempo espanhol o muro, que hoje não existe mais, e que é uma arquitetura, né, colonial do século XVI. E a Havana foi fundada mais ou menos em 1518, né, em torno disso, e esse trabalho dos companheiros é importantíssimo porque eles conseguiram, com poucos recursos, a maioria dos recursos são cubanos, porque eles têm uma empresa a Bananieques, né? A Bananieques, que tem uma rede de hotéis da Havana Velha que servem de receita, além de pagar as despesas de custeio da rede e dos funcionários, o que sobra vai para o investimento para a restauração direta, né? E tem outros apoios da Unesco e de ONGs que são mais na ajuda da gestão. Então, eles fizeram, em função disso, eles priorizaram a restauração de 4 praças fundamentais desse conjunto que é a Havana Velha, que é a Praça São Francisco, que é um largo que está em frente ao porto, a Plaça Vieja, que é uma beleza de praça ali, a Praça da Catedral, onde está um conjunto, a própria Igreja Catedral construída pelos espanhóis, e a Praça de Armas, que é a praça que a Rua Bispo ali desemboca, onde tem inclusive ambulantes vendendo livros ali, ele tem sempre uma efervescência. Mas o importante é que eles querem, né, fazer essa restauração conservando a população no centro histórico. E os edifícios que foram restaurados em torno dessas 4 praças, conservou inclusive, né, para ter uma ideia, os portais, que é aquela parte de baixo que é pública, as oficinas, o que não é restaurante ou hotel é oficinas, e na parte de cima os moradores, né? Então, e mais, eles querem fazer uma experiência agora com participação popular nas próximas restaurações de algum bairro específico da Havana Velha, né, que é um município, com participação popular. E para isso eles nos chamaram
a experiência nossa do PT do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre e a experiência de Montevidéu. E foi uma experiência muito rica porque, além de nós passar a experiência, nós pudemos aprender também como estava o processo cubano. E é interessante, né, a gente verificar uma revolução, né, que passou por todos os processos históricos, né, de invasão e resistência em Playa Girón, depois o período especial com o fim da União Soviética, e a fortaleza que é a questão da educação e da saúde. Né, a educação foi um elemento fundamental, inclusive para o povo cubano enfrentar as situações que enfrentou, inclusive durante o período especial. E hoje, uma das maiores riquezas de Cuba é os seus recursos humanos. Por isso nós podemos ver a quantidade de médicos. Eu tive a oportunidade de estar com o presidente Chávez na Venezuela. Inclusive ele, em algumas ocasiões, colocou para mim e para outros companheiros que estavam com ele a importância que tinha a Revolução Cubana. E o próprio Fidel, quando no golpe de abril de 2002, aconselhou, ele ligou para o Fidel, ia resistir no palácio, e o Fidel diz: ó, tu não resiste no palácio, senão eles vão te matar igual mataram o presidente Salvador Allende. E o Chávez, então aquilo ali foi fundamental, e o carinho especial que ele tinha pela Revolução Cubana e pela visão bolivariana continental da América Latina num processo que o Che lutou na Bolívia. Então, mas o mais interessante desse processo é o 6º Congresso, aqueles lineamentos ali que foram amplamente debatidos com a população. Esse livrinho aqui estava em todas as bancas e eram distribuídos pela população, aonde tem o que eles chamam os câmbios, a atualização do modelo socialista. Porque Cuba, em função de um processo histórico, acabou praticamente estatizando tudo. Até salão de beleza e barbearia era estatizado, né? A única setor que ainda não era estatal era o setor do pequeno agricultor, que foi um compromisso da Revolução Cubana, foi uma base importante de apoio na guerrilha, e que se mantém até hoje produzindo em forma ou de cooperativa ou até de propriedade familiar, né? Então, para nós que temos experiência da agricultura familiar aqui no Rio Grande do Sul, é muito importante essa relação, né? E tanto depois o diagnóstico que nós fizemos com os companheiros do projeto, e depois eu reuni também no Comitê Central com a companheira Maria Antônia, que é uma companheira que teve 10 anos na Embaixada de Cuba, em Brasília, conhece muito bem a nossa realidade, conhece o PT como ninguém, sabe de todas as tendências do PT e tudo, e sabe das virtudes e das nossas dificuldades. Então, mas tem alguns elementos importantes, né, que é a atualização do modelo. Quer dizer, hoje os setores de serviços estão sendo retirados do setor, alguns setores da estatização, para melhorar inclusive o desempenho, né? Porque à medida que tu estatiza tudo, né, e daqui a pouco as pessoas, o funcionário público não quer trabalhar. Então, tem, né, na questão, por exemplo, dos serviços, barbearias, salões de beleza, concertos, né, começaram a ser liberados para autônomos. Pessoas que podem ser autônomos e que aí funciona, e aí, em função disso também, na agricultura, muitas terras estatais, né, na zona rural, que não eram produzidas e que eram produzidas com pouca produtividade, foi incentivado que os jovens da zona urbana saíssem da cidade e fossem formar cooperativas de produção no campo, onde inclusive em regime de direito real de uso, a terra continua do Estado e se forma então uma cooperativa de pequeno porte ou até de maior, e que tem tido grandes resultados, inclusive na melhora da produção agrícola. E isso, né, a Nelsa tem um papel importante aí, a experiência da economia popular e solidária, que é uma economia socialista e não estatal. Eu acho que isso é uma experiência importante. Dizer que essa atualização não significa que não vai continuar, né, o modelo socialista. Significa tu ter formas de propriedade que não é puramente estatal, mas que são socialistas, como a economia popular e solidária,
E os companheiros aqui do Brasil e a Nelsa têm um papel importante de levar a experiência acumulada nossa aqui, né, na economia popular, nos assentamentos dos sem-terras e assim por diante. E também o setor de pequenos agricultores, que sempre foi um setor da sociedade e não estatal, foi liberado para a sua produção, além de fornecer para o Estado, fornecer também, vender para a população no mercado. E isso também tem dado um processo muito rico de revitalização da economia agrícola. No setor também de serviços de restaurantes, né, surgiu já os paladares muito antes até da atualização desse processo do 6º Congresso, mas que agora já tem mais condições de ter inclusive restaurantes familiares para fornecer tanto para os cubanos como turistas. Todos os restaurantes que atendem os turistas atendem os cubanos, não há separação, isso é uma coisa importante, né? E a outra questão, né, foi liberado a compra e venda de imóveis, ou seja, os cubanos, tinha gente que tinha 2 imóveis por as mais diversas razões, né, ou tinha herdado logo no início da Revolução, ou se casou com uma mulher que já tinha uma casa e ele também tinha, e aí não podiam vender aquela segunda casa. Então, foi liberado que os cubanos residentes, portanto, né, como temos muito cubano em Miami e que pode mandar dólar para lá, daqui a pouco estão comprando casa e fazendo já uma incursão dentro do território. Então, os cubanos residentes podem, né, vender, comprar casas e assim por diante. E fazer, inclusive, hospedarias para turistas ou para qualquer um que veio do interior do país, para Havana. Então, um processo muito, muito rico, né, no setor de serviços, na agricultura. E aí tem uma outra questão. Como Cuba tudo era estatal, na verdade, Cuba tinha pulado, por questões históricas, e eu não vou entrar aqui, isso aí vale um debate, pulou a etapa do socialismo e foi direto para o comunismo. Ou seja, todo mundo recebia do Estado a saúde gratuita, a educação gratuita, a livreta de abastecimento popular a preços subsidiados, que praticamente, né, os produtos essenciais eram garantidos a preços muito pequenos. Então, quer dizer, na verdade está sendo a atualização do socialismo, né? Por quê? Porque tu não pode estar numa sociedade comunista se tu não tem um excedente produtivo de abundância, né, e uma consciência social para chegar nesse nível. Então, eu acho que é um processo muito rico. A experiência nossa de democracia direta, tanto com o pessoal do projeto da Oficina do Historiador de Restauração da Havana Velha, que quer implementar um processo de participação e que nós vamos estar em contato permanente. Na reunião que eu tive com a companheira do Comitê Central, eles têm uma visão de que a burocracia tem que ser combatida, uma burocracia tanto do partido como do Estado, separar o partido e o Estado, ou seja, o município, né, tem que ter um governo, né, que não seja o partido. Isso não quer dizer que as pessoas não sejam do partido. E aí, inclusive, o Grama, praticamente o jornal Grama são centavos de peso cubano, não do Cook, né? E tem no Grama, né, 2 páginas inteiras de pessoas para cidadãos que querem escrever criticamente dentro desse processo de atualização. E me chamou a atenção um artigo que saiu, né, no Grama, na sexta-feira, que era o último dia que eu estava lá, depois de ter passado todo o processo lá com o pessoal fazendo o seminário e ter reunido com a companheira, não convertir em perdido um dos principais eslabões da nossa democracia, que é o poder popular. Um artigo que criticava a questão da burocracia e que apareceu no diagnóstico que nós tivemos lá no último dia, que apareceu nas discussões que a gente teve, que eu vou dar um exemplo aqui que ele colocou, né, que o artigo esse coloca: o poder popular, tu elege o delegado do poder popular na circunscrição, para nós seria um distrito dentro do município, ele vai, né, representar a sociedade no município,
Só que o parlamento e o município é uma coisa só, não tem uma separação entre... E o governo se mistura com o partido. Quem vai prestar conta depois do que não está funcionando, a padaria, o leite, a farmácia pública, é o delegado do Poder Popular, que não é governo. Então ele leva um pau medonho, o cara sai de lá massacrado. Inclusive o artigo coloca isso, e nos diagnósticos que a gente teve no debate também, né? Então, na rigor, quem tinha que prestar conta era o governo. Então a nossa experiência do orçamento participativo aqui mostra isso, né? Então, esse tipo de questões, e eles não tinham sistema de tributos, não tinha sistema tributário, porque não havia imposto, porque vai cobrar imposto de quem, se todo mundo é assalariado, né? Então, hoje, esses setores que vão sendo da sociedade, que não são estatais, passam a pagar impostos. Que o imposto é uma maneira, além de financiar as políticas públicas, educação, saúde e outras, ele também é uma maneira de fazer com que o setor que é privado, na forma ou de serviços autônomos, não acumule para virar capitalista, né? Então, o setor tributário ele entra num sistema regulador, tanto para arrecadar, para financiar o Estado, como também para nivelar o nível de acumulação no setor privado. E as cooperativas, né, têm um papel importante. Quer dizer, tu pode andar meia-noite na rua, não tem assalto, não tem morador de rua, quer dizer, tu pode andar com tranquilidade, quer dizer, isso é uma fortaleza da Revolução. E entre as coisas que nós dizemos, para implantar um processo de orçamento participativo aqui nos municípios de Cuba e na experiência que se quer implementar na oficina do historiador, dizer, nós vimos as dificuldades e as fortalezas. Então, nas fortalezas, inclusive, nós víamos a questão da mídia, que lá como a mídia é pública e vai poder ter todo um processo educativo nesse processo, né? E eu encerro aqui, já terminou meu tempo, e sendo disciplinado aqui com a nossa mesa, dizer, a grande questão, seja nós que lutamos aqui contra a democracia liberal e por uma democracia direta na construção, mesmo no capitalismo, do nosso projeto nacional, estadual e municipal no Brasil com o PT, dizer, mesmo no socialismo, a grande questão é como tu manter a soberania popular. Isso que o Olívio iniciou lá em 1989. O cidadão vota, naquele momento ele tem a soberania popular, mas ele perde no momento seguinte se ele não tiver a democracia direta, né? Portanto, todo o poder ao povo. Muito obrigado.